Steven Universo sempre nos emocionou com suas mensagens poderosas. E no episódio de hoje do Análise Animada, nós vamos falar do episódio de Steven Universo sobre identidade, depois da vinheta. Fala galera, beleza? Aqui é o Elmi e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Power Pop. Antes de começarmos o vídeo, você já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, compartilhe para todos os seus amigos que gostam de Disney, cinema e cultura pop, que isso me ajuda demais e sempre trazer mais conteúdo pra vocês. Temos vídeos aqui no canal toda semana, sempre falando de Disney, cinema, cultura pop, animações. Agora sim, bora pro Análise Animada. O episódio começa com as Gems tentando ensinar o Steven a dança para fazer a fusão, mas acaba que não dá certo. O Steven acaba ficando frustrado por não conseguir e a Ametista diz que se fundir é difícil até mesmo para elas, e a Garnet diz que não é para ela. Por que será, não é? Por que será? Lembrando que nessa época a gente ainda não sabia que a Garnet era uma fusão, tá? A Pérola se pergunta se o corpo do Steven seria capaz de fazer a fusão, porque o corpo do Steven é orgânico. Metade, mas ainda é um corpo orgânico. E as gems conseguem se fundir porque o corpo delas é basicamente feito de luz. Por isso elas conseguem se fundir, mudar de forma e tal, porque o corpo dela não é orgânico, não é físico mesmo, é só luz. Então corta pro Steven conversando com a Connie na praia. Inclusive essa cena foi meu wallpaper de teclado por muitos anos. Ele disse que o negócio não é só a dança. O lance da fusão é a sintonia entre as duas partes ou mais da fusão. Quando mais ligadas e conectadas as partes da fusão estiverem, será necessário fazer aquela dança para se fundir. Às vezes só de tocar na mão uma da outra, elas já se fundiam. Connie diz que nunca conseguiu dançar na frente de ninguém, então Steven a chama para dançar. E eles têm essa cena linda, e nisso eles acabam se fundindo e formando a Estivone pela primeira vez. Inclusive o pessoal da Crew Universe é meio sacana, né? Porque olha a cena que eles me fazem antes de revelar a Estivone por completo. Eu vi que vocês fizeram aqui, tá, Crew Universe? Eu vi, tá? Enfim, a Estivone se levanta com dificuldade e corre pra mostrar pra Gems. Obviamente elas ficam chocadas com isso, principalmente a Garnet. A Pérola fica se perguntando se isso é possível, porque uma fusão de dois seres orgânicos não seria possível. Agora é. A Pérola até diz pra eles desfazerem a fusão, mas a Garnet diz que a Estivone é uma experiência. Pra ela fazer, ela ser uma boa experiência. E agora? Vá se divertir. E a Estivone sai correndo por aí e vai pro Big Rosquinha. Inclusive eu nunca entendi direito por que a Estivone fica agindo dessa maneira sensual nessa cena do Big Rosquinha. Tipo, como assim? Ela ganha o Rosquinha de graça e vai embora. Ela tem uma discussão interna se eles deveriam parar com a fusão ou não. Aliás, aqui eu tenho que elogiar a dublagem da maravilhosa Cristiane Monteiro, que é a dubladora tanto da Connie quanto da Estivone. Cara, essa dublagem dela é sensacional, porque quando ela tem aquelas discussões internas, a Estivone, você consegue identificar perfeitamente quando é o Steven falando e quando é a Connie, porque o tom de voz muda. No original, a dubladora até faz isso? Faz, mas é um negócio tão imperceptível que você fica meio... Aqui no Brasil é muito melhor. Eu gosto muito da voz da Cristiane Monteiro, inclusive. Você está bem? Podemos parar se você... Não. Tá tudo bem. O Creme Azedo chama a Estivone pra uma rave. E ela vai pra rave e o Creme Azedo teleporta pra lá. Essa cena foi um erro no episódio, né? Porque ele acaba de chamar a Estivone e já tá lá. Claro, você pode dizer que teve uma elipse ali, né? Eles omitiram uma passagem de tempo, mas ainda assim ficou muito estranho. Na rave, aquele monumento de mulher chama a atenção de todo mundo e dança pra caramba. Eles acabam tendo uma crise e o merda do Kevin vem se amostrar pra Estivone. Ela vai pra um canto e fica se perguntando por que não tá gostando de dançar, sendo que ela gosta de dançar. Ela diz que queria que eles estivessem juntos, mas eles estão juntos. O que é uma coisa recorrente em fusões, delas se sentirem sozinhas, mesmo estando juntas. A fusão, o ser que sai da fusão, é uma pessoa diferente, independente das partes que estão compondo aquela fusão. A fusão em si é um novo ser, é uma outra pessoa. Por exemplo, a Garnet. Apesar de ter a Rubi e a Safira ali dentro, a Garnet é uma pessoa diferente da Rubi e da Safira. Aí o bosta do Kevin vem importunar a Estivone de novo, e como ele é a única pessoa que o Steven não gosta, ele puxa ele pra dançar e dança uma coisa muito esquisita e acabam se desfundindo. E o Steven e a Connie se divertem e o episódio acaba. Esse episódio é muito bom. Ele fala sobre o consentimento, respeito aos limites e a importância de estar pronto para novas experiências. A Estivone aqui nesse episódio é claramente uma metáfora para experiências íntimas e emocionais. Só devem acontecer quando tem um consentimento, segurança e uma vontade mútua. A fusão em Steven Universo representa um ato de pura conexão, quase como uma dança ou até mesmo uma metáfora para relações mais pessoais e íntimas, como o primeiro beijo e tal. Quando eles viram Estivone pela primeira vez, eles são admirados, mas passam por muitas situações desconfortáveis, como aquele chato do Kevin enchendo o saco, forçando a Estivone a dançar com ele. E isso simboliza essa pressão social, essa sexualização que muitos adolescentes passam quando chegam a essa fase. A analogia maior desse episódio é justamente como esses tipos de experiências devem ser feitos pra gente, não
pra agradar a outras pessoas, por pressão, mas sim por vontade própria. O Steven e a Connie não estavam mais confortáveis fazendo a fusão naquele momento, então eles se desfundiram. O que reforça uma ideia que dizer não às vezes é um ato muito responsável a se tomar. O episódio também fala sobre identidade. Como eu falei, quando eles se fundem, eles formam uma nova pessoa. A Estivone é um ser diferente do Steven e da Connie, mas ainda assim eles precisam se respeitar e tomar decisões juntos. Porque como a gente disse, porque ela não é duas pessoas, ela não é só uma pessoa. Ela é uma experiência. E esse tipo de experiência deve ser vivida com muito respeito. Isso também reflete aquela coisa de manter a sua identidade dentro de um relacionamento. E aí, nunca teve um amigo ou amiga que começou a namorar e mudou completamente? Pois é. E aí me pergunta por que Steven Universo é o meu desenho favorito. Olha o nível de mensagem que o episódio tem. E foi isso. O que vocês acharam? Vocês gostam desse episódio? Não gostam? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber sua opinião sobre esse desenho e sobre esse vídeo. E eu vou ficando por aqui. Na tela vai ter 2 vídeos pra vocês escolherem. Qual o próximo vídeo que você vai assistir aqui no canal? Eu sou o Elmi e falou, galera!